Você lembra que a semana passada eu trouxe aqui a informação de um pai apontado como suspeito de estuprar uma menina, a filha de 4 anos. Fiquei revoltado aqui quando o Rafael entrou ao vivo, dizendo que ele foi liberado. Não ficou preso, porque não encontraram provas para comprovar ainda a participação dele no estupro, certo? O que é que acontece? Ele saiu pela porta da frente e foi para casa. Fizeram o exame na garota, na menininha. Adivinha o resultado? A menina foi realmente estuprada. Ela foi realmente estuprada. E quem vai trazer para a gente a atualização desse caso, o que aconteceu e o que vai acontecer a partir de agora, vai ser o Rafael. Vou chamar o Rafael aqui, já pode colocar o Rafael na tela. Porque, Rafael, eu lembro muito bem da minha reação e da sua aqui, sem acreditar que o cara tinha sido solto. Exame feito, comprovação técnica, prova técnica, a garotinha foi realmente, a menininha foi realmente estuprada. E agora, o que deve acontecer ou o que já está acontecendo, Rafael? Boa noite. Oi, Fábio, boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Ainda há um pouco de esperança em relação à aplicação da lei nesse país, quando de fato situações como essa avançam e o agressor, aquele que violenta, vai para trás das grades. A gente seguiu acompanhando esse caso desde o último dia 17, quando essa triste notícia chegou para a gente desse caso de um pai, um homem de 28 anos, que teria abusado sexualmente da filha, uma criança, uma menina de 4 anos de idade. A criança foi de fato violentada de acordo com o laudo do IML, que foi informado, à polícia na última semana, constatando que a criança teve uma violência sofrida nas partes íntimas. Esse homem passou por audiência de custódia e foi encaminhado para a máxima do Serrotão, aqui em Campina Grande, para ficar à disposição da justiça. Esse caso gerou muita comoção em Campina Grande, em toda a região. Foi na cidade de Pocinhos, quando a mãe, após um período de estadia da criança na casa, percebeu que a filha estava com um comportamento diferente. A criança então relatou que havia sido abusada, teria tido as partes íntimas tocadas pelo próprio pai, com quem ficava a cada 15 dias. O caso foi denunciado no Conselho Tutelar local, a menina foi levada para o hospital de Pocinhos. Já no hospital de Pocinhos foi constatado que havia sinais de agressões ali nas partes íntimas da criança. O caso seguiu em investigação, o pai foi preso, liberado em seguida, após audiência de custódia e após esse período de análise do exame por parte do IML, a triste constatação comprovando que a menina de fato foi estuprada pelo próprio pai. A delegada Diana Regina deu detalhes sobre esse caso, falou hoje com a imprensa dando mais informações. Vamos conferir. Apesar das medidas cautelares que foram determinadas na custódia, da questão da distância, as residências ainda eram muito próximas. Inclusive ele foi encontrado na residência da mãe, que fica muito próximo da casa da vítima. Então tudo isso foi levado em consideração. A mãe foi novamente ouvida na delegacia, apresentou novos fatos e a gente estava em mãos com o laudo da perícia sexológica. Tudo isso foi apresentado ao judiciário e foi decretada a prisão preventiva dele. A gente ainda está investigando, não podemos antecipar condenação nem julgamentos. A gente está arregimentando ainda elementos e provas, ainda vão ser ouvidas outras pessoas, mas a gente tem uma prova pericial, que é uma prova técnica de uma vítima de 4 anos de idade, que atesta que essa criança teve uma ruptura na vagina, no ímen. Então, assim, 4 anos de idade, uma ruptura dessa só poderia ter acontecido por um trauma sério ou por algo relacionado a um abuso sexual. É estarrecedor, indignante o relato. A gente tem informações de que esse homem ele chegou a negar, disse mais uma vez aqui hoje, na cidade da Polícia Civil, de que não teria praticado ato contra a criança, se isentando da culpa, que é comprovada, como a delegada disse, por exames
tem uma comprovação técnica de que a criança foi violentada. A menina agora recebe o apoio psicológico, amparo na cidade de Pocinhos, onde ela é natural. Já havia contra esse homem um dever de cumprir medidas cautelares de distanciamento, de acordo com a delegada, mas a casa que ele morava era muito próxima da mãe, ou seja, ele tinha proximidade com a criança, apesar de ter que ficar com ela apenas a cada 15 dias, quando ela estava sob a guarda dele. Fábio, a gente não se acostuma não, e nem devemos, porque realmente é algo indignante que esse homem pague pelo que fez. Ô, Rafa, eu vou dizer um negócio pra você. O dia que eu ficar diante de uma história dessa e eu acompanhar uma história como se fosse uma outra qualquer, eu tiro o paletó, tiro o microfone, vou lá na direção da emissora e digo assim, ó, minha carreira acabou. Eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não quero mais estar na frente da câmera, fingindo alguma coisa. O dia que eu perder a capacidade de ficar indignado, de me revoltar com isso, é porque a minha carreira acabou. Mais do que minha carreira, sabe, Rafa? O dia que o homem, que a sociedade perder a capacidade de assistir uma coisa dessa e naturalizar uma situação dessa, é final de vida. Não tem para que você existir. E, sinceramente, do fundo do meu coração, Rafael, eu queria que não fosse. Juro pra você. Eu queria de verdade que o exame tivesse dado negado. Tá. Que não tivesse comprovado nada. Sabe, que essa perita tivesse falando pra gente agora e tivesse dito assim, não, não foi. Tem a chance de ter sido uma pancada, uma queda. Mas a perita é categórica, a prova é técnica, não paira dúvidas. A criança foi estuprada, ponto. É prova cabal. É disso que se trata. Uma criança de 4 anos violentada pelo próprio pai. Eu digo a você, Rafael, e para você que está em casa, até no mundo do crime, você tem experiência assim como eu tenho, existe um código de conduta, certo? Até no mundo do crime existe um padrão de conduta. Criminosos não admitem casos como esse com criança, criminosos não admitem o pai que mata, o filho que mata a mãe, que bate na mãe, que bate no pai, que violenta a criança. Esse cara vai para a cadeia e precisa inclusive ficar isolado. Porque se ele cair na mão dos outros detentos, ele vai morrer. Ele vai morrer. E na minha opinião, ele deveria morrer, mas dentro da cadeia, cumprindo a pena dele. Deveria sair de lá, como eu digo sempre, apenas um saco de ossos podres. Obrigado, Rafael.